À vontade. Irmã Yara, missionária Yara, está conosco aqui. Pela manhã ela trouxe uma palavra do céu. Palavra quente, palavra poderosa, exortativa. E agora à noite da mesma forma. Prepara, porque o cajado que vem lá de Guiné é um cajado abençoado. Amém? Papai do céu, em nome de Jesus, a tua filha está aqui. Nós cremos no agir das tuas mãos. Eu sei que lá no continente africano, ela tem uma palavra que vem do céu também, e aqui da mesma forma. Ela é boca tua, opera poderosamente que ela seja canal de bênção sobre a vida de cada um. E você que está sentado aí, prepara, porque a mão do Senhor estará sobre a tua vida. O teu problema vai ser solucionado, a tua dor será tirada. O lamento, a tristeza e a raiz de amargura não vão mais fazer parte da tua vida. Enquanto a missionária Yara estiver pregando, o Espírito Santo de Deus estará operando. Aí na sua cadeira, se você sentir dormências nas mãos, fica tranquilo. Se você sentir dormência no quadril, fica tranquilo. Se você sentir qualquer coisa diferente, fica tranquilo, porque os anjos do Senhor já estão alocados neste ministério, trabalhando em prol do necessitado, dando livramento e proteção em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Boa noite, graça e paz, amém? Tá feliz? Tá? Tem uns que tá mais, né? Glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor, podermos adorar o nome dEle, exaltar o nome dEle, e poder bendizer e ser acariciado pelo Espírito Santo em cada momento. Eu fico tão admirada porque no culto, todo o culto, é o manifestar do Senhor, não é só na hora da palavra, é desde lá da portaria, quando a gente é recebido ali pelos irmãos ali, né, os diáconos, você já vê Deus manifestando a graça dEle, com aquele abraço gostoso, aquela presença, aquela recepção calorosa, e é assim. Então, abre o seu ouvido, esteja disponível para o que o Senhor quer falar no seu coração nessa noite. Nós não estamos aqui por homens, nós não estamos aqui para cumprir uma agenda, um protocolo, mas nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e permitir que essa palavra entre profundamente no nosso coração e no nosso entendimento para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, mais uma vez. Papai, nós estamos aqui nessa noite e te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, Senhor. Pai, como a Tua presença é doce neste lugar, como a Tua presença, Deus, é gloriosa neste lugar, e nós poderíamos ficar aqui por horas, dias, meses, anos, Deus, na Tua presença, porque não há nada melhor do que isso, Papai. E eu quero te pedir em nome de Jesus, continua falando nos nossos corações, manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite com o novo do Senhor. Pai, nós estamos na disposição do Senhor neste lugar, que o Senhor alcance cada coração e que ninguém saia daqui da maneira que entrou, Papai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia, meu querido, lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías 6, 8, que é o tema da nossa conferência missionária do PES desse ano de 2024. E mais uma vez agradeço à igreja, missionária Neide, Ministério de Missões, que estão aí sempre, né, levando esse trabalho com excelência, fazendo aquilo que precisa ser feito para que o Evangelho chegue até os confins da terra. Então, louvado seja Deus por esse dia e por essa oportunidade. Nós vamos refletir aqui, e eu quero fazer um parênteses aqui, irmão. Eu até comentava ali mais cedo com uma irmã. Eu pensei em falar outra coisa agora, mas o Senhor falou, não, a palavra é aquela. É essa palavra. E o Senhor acrescentou coisas nessa tarde ao meu coração. E eu só obedeço aquilo que o Senhor fala. Então, meu irmão, tem paciência comigo, em nome de Jesus, tá? Paciência. Abre lá sua Bíblia, capítulo 6, versículo 8, diz assim: então ouvi a voz do Senhor
conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Que coisa maravilhosa. O capítulo 6 do livro de Isaías, profeta Isaías, né, escritor aí do maior livro profético aí do Antigo Testamento, viveu ali como conselheiro do rei Uzias, no tempo do rei Uzias, morava ali na corte, membro, conselheiro, amigo do rei Uzias. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 28, falam desse momento, dessa passagem aqui, desse texto de Isaías 6, que é a visão que ele teve ali do Senhor. Então, é um texto muito falado em missões, muito conhecido no meio cristão, e sempre enfatizado bastante essa frase: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nesse dia o Senhor quer falar algo diferente. Eu quero levar você a pensar numa outra perspectiva em relação a esse texto. Até chegar o momento que Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim, aconteceu coisas antes. Houve uma trajetória antes até ele chegar a esse momento. Houve coisas que ele precisou vivenciar, viver e acontecer para que ele entendesse e falasse isso para o Senhor. E é nesse caminho, nessa jornada, né, nesse divisor do tempo que eu quero refletir com você aqui nessa noite. E eu quero dar o título a essa mensagem em Voe, envia-me. Voe no sentido de ver, olhar e enxergar. Então, nós aí abreviamos aí esses 3 verbos, e eu quero que você entenda, a princípio, o que esses verbos querem falar conosco. Voe e envia-me. Então, compreender a diferença de ver, olhar e enxergar é muito importante, porque cada um deles tem um papel. Não é a mesma coisa. Cada um deles mostra a maneira que nós interagimos com o mundo, com as pessoas, com Deus, com a palavra. E quando nós entendemos isso, a nossa visão ela expande. Então, ver é um processo de percepção. Ver é automático. Ver é involuntário. A não ser que você tenha um problema visual, alguma questão visual, seu olho não esteja bom, todo mundo vê. Você querendo ou não, você vê. Fecha seu olho. Fecha o olho aí. Fecha, Alex. Fecha o olho, Alex. Agora abre. Você está vendo? Amém? Não tem jeito. Abrir o olho, você vai ver. Não tem como. Agora eu quero que você olhe. Olhar já é um ato voluntário. Você direciona a sua visão para um ponto específico que você quer conscientemente olhar, né? Então, agora eu quero que você olhe lá para a irmã Neide, a missionária Neide. Cadê ela? Olhou para ela? Olha para a pessoa que está no banco de trás de você aí. Olha para ele, vira o pescoço aí. Olha. Ixi, estralou aqui, escutei um tanto de estralo, pastor. Meu Deus do céu, tec para todo lado, né? Você olhou porque você quis, foi voluntário, você direcionou a sua visão, foi uma escolha ativa da visão. Agora, enxergar é diferente. Enxergar vai além do ato físico. Enxergar compreende a disposição de interpretar aquilo que a gente vê. Eu gosto de dizer que enxergar é ver com entendimento. É diferente. Cadê os irmãos da mídia? Põe lá o desenho lá para a gente ver. Eu quero que você veja, que você vai ver. Agora eu quero que você olhe para aquela imagem que vai aparecer ali. Olha para ela. Ela está chegando já, espera aí. Você vai olhar primeiro e depois eu quero que você tente enxergar o que está lá. Olha lá. Se você olha rapidamente para aquilo, né, sem pensar muito, você vê uma coisa só. Qual a primeira coisa que você vê ali? O rosto do homem, né? Agora comecem a tentar olhar as nuances dessa imagem, os detalhes dessa imagem. Começa a jogar ali toda a sua energia, a sua força mental ali para entender aquela imagem. E você vai começar a enxergar outras coisas. Você vê ali 2 casas, vê ali um carneirinho, vê o menino, tem um negócio ali no poste. Então, a sua visão muda. Põe a outra imagem, irmão. Olha essa outra.
Ó, agora ficou melhor, né, para enxergar. Olha essa. A primeira coisa que a gente vê é um rosto, né? Ó. Mas se você concentra ali, procura enxergar aquilo, você começa a ver detalhes ali. Você começa a ver o homem tocando ali uma flauta, né? Uma mulher atrás, um lago, o céu, muito mais coisas. Coloca mais uma aí. Ó. Quantas coisas você vê nessa imagem? Aham. Quem viu a taça aí, viu? Tem uma taça, né? O que mais que tem lá? 2 rostos, muito bem. Então, quando você... Obrigada, viu, irmão? Quando você concentra, direciona, se dispõe a olhar de uma forma diferente para algo, você enxerga. Você passa a enxergar diferente. Ter uma compreensão diferente àquilo que você vê. É além do óbvio. E por que isso é importante, missionária? Você está falando isso aqui no meio, aqui para quê? Né? Porque Deus nos convida para uma fé pensante. Deus nos convida a entender o Evangelho racionalmente, prestar um culto racional ao Senhor. Entender o porquê que nós, chamados loucos lá pelo mundo, nos dispomos a vir para lugares e nos reunir, ficar cantando, batendo palma, ou a gente se dispõe a ofertar em trabalhos missionários, ou fazer... Por que a gente faz isso? Nós precisamos entender a palavra de Deus. E quando a gente tem essa percepção, essa visão aberta, e nós passamos a enxergar, a nossa visão é expandida. E nós começamos aí a dar novos passos na fé. E esse capítulo 6 aqui de Isaías, que nós lemos um versículo, ele é um dos mais impactantes da Bíblia. Quem conhece Isaías 6, ele descreve uma visão maravilhosa que esse profeta teve, num cenário extraordinário. Isaías foi levado a ver algo tremendo. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho da visão dele nesse período aqui, e dividir esse capítulo em 3. Então, nós vamos começar lendo aqui do versículo 1 a 4. Primeira coisa, ele viu. Ele teve uma visão. Olha lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Você já imaginou isso, meu irmão? Deus te levar a ter uma visão dessa, grandiosa visão dessa. E na época que Isaías teve essa visão, o rei Uzias, que era ali amigo dele, conselheiro dele, tinha morrido, tinha acabado de morrer, né? E o Senhor dá essa visão aqui para Isaías. O rei humano, o trono humano, a liderança humana havia morrido. O trono estava vazio. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está assentado no trono para todo sempre. Lá está o Senhor governando, controlando toda a terra. De tempo em tempo. O Senhor no controle, vendo todas as coisas. Vendo, inclusive, esse dia de hoje. Ele já tinha o controle, ele sabia que você estaria aqui hoje. Ele sabia que hoje, talvez você vai entregar a sua vida para o Senhor dos Senhores. Talvez hoje seja o dia que a sua vida vai ser restaurada, porque é hoje o dia que o Senhor quer fazer algo na sua vida, ou quer te chamar, te comissionar para missões. Eu não sei, mas o Senhor sabe que nada é por acaso. E nessa visão, ele estava ali reinando no trono. E ele viu o Senhor assentado sobre esse trono, sobre o completo controle da terra. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Como é bom podermos olhar para o Senhor. Como é bom podermos ser chamados filhos de Deus. E ali ele está olhando ali aquela cena, e aí Isaías olha e vê a aba das vestes do Senhor enchendo o templo, a aba das vestes.
Naquele tempo, os reis, eles competiam com o outro. Quanto mais poderoso era o rei, maior era a roupa dele. Quando você viu um rei bem roupudo, bem roupudo mesmo, é porque o cabra era alto padrão, entendeu? Então, quanto maior a roupa, era melhor. Hoje em dia, infelizmente, parece que o povo está, né, diminuindo a roupa. Então, ele viu aquilo lá, ele falou, meu Deus, esse aqui realmente é o rei dos reis, né? É o alto padrão aqui, o Senhor com a sua aba ali, podendo passar. E aí ele vê, nesse momento, a posição que esse Deus tem. É um Deus alto, santo, altíssimo, poderoso, exaltado, acima de tudo e de todos. Ele vê que esse Deus é aquele que nos faz se prostrar diante dele. Não tem outra coisa a fazer. E Isaías viu ali também a personalidade de Deus, nesse momento. Por quê? Aqueles serafins que o texto fala, que são esses seres angelicais, né, essas criaturas, que não tinham pecado, mas Isaías percebeu a forma de reverência que esses serafins tinham com Deus. Eles se prostraram ali. A Bíblia fala que eles tinham quantas asas? 6 asas. Com 2 eles cobriam os olhos, porque eles não podiam olhar a santidade de Deus. Eles não podiam. Com 2 eles cobriam os pés, por quê? Por humildade, eles não tinham condições, eles precisavam cobrir os pés em reverência a esse Deus. E com 2 asas eles voavam em prontidão para serem enviados aonde o Senhor quisesse, na terra ou na expansão do universo. Aleluia! Que imagem tremenda! Eles estavam ali prontos a fazer aquilo que o Senhor quisesse que eles fizessem. E Isaías, contemplando aquilo, ele percebe quão grande, quão santo, quão digno era a personalidade do Senhor. Muitas vezes nós não temos esse temor a Deus. Infelizmente. Parece que antigamente, assim, eu não sou tão nova, mas não tão velha, né? Mas parece que os cristãos eles tinham mais reverência com o Senhor. Hoje a gente vê uma banalização muitas vezes disso. E glória a Deus que aqui a gente não vê isso, amém? Nós precisamos ter reverência na casa de Deus. Nós precisamos ter reverência quando nós nos direcionamos a Ele, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós não podemos chegar para Deus de qualquer maneira, nós não podemos chegar para Deus só na hora que eu preciso de alguma coisa, mas se Ele é o Senhor da minha vida, eu preciso entender e dar toda a honra e glória a Ele a todo tempo. Nós precisamos voltar a olhar para o Senhor com a mesma admiração que aqueles serafins olhavam nessa visão. Com o mesmo respeito e temor que eles olhavam. E a Bíblia fala aqui nesse versículo que nós lemos, ali no versículo 4, que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele viu a presença de Deus. Pensa que cena! Pensa o temor de estar diante de tamanha grandeza. Um Deus poderoso, o Rei dos reis, que continua o mesmo, tá? E parece que essa parte a gente esquece, irmão. Esse mesmo Deus aqui que Isaías relata nessa visão extraordinária, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, disponível para ouvir a sua adoração, para receber a sua rendição e para abençoar a sua vida. Ele continua sendo Deus. Ele continua grandioso, poderoso, reinando de eternidade a eternidade. Esse é o nosso Deus. Então, mediante essa parte, Isaías tem essa primeira visão. O que acontece depois? Vamos ler lá no versículo 5 a 7. Continuando. Isaías fala: então gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz.
Com ela tocou a minha boca e disse, veja isso. Tocou os seus lábios e por isso a sua culpa será removida. E o seu pecado será perdoado. Qual que é a reação de Isaías mediante aquela imagem que ele tem? Ai de mim, pecador homem que eu sou. Ele se enxerga, ele não mais se olha, ele não mais se vê, mas ele se enxerga. Ele tem um entendimento que não somos nada. Nós não somos nada sem ele. Que diante dele nós somos tão pequenos, tão limitados, tão pecadores. Porque nós somos humanos. Tem alguém aqui que não peca? Eu queria só saber, assim. Todos nós erramos, irmãos, infelizmente. Mas nós buscamos acertar todos os dias por amor ao Senhor. Nós buscamos fazer sempre o melhor e aprender a fazer o melhor e obedecer os mandamentos por amor a Cristo. A diferença está, o que você faz quando você erra? Continua errando? Tampa o erro? Esconde? Faz de conta que não está acontecendo nada? Ou você faz como Isaías fez? Ai de mim, miserável homem que eu sou, eu preciso do Senhor. Eu sou falho, eu preciso do Senhor. Meus irmãos, eu preciso do Senhor. Eu preciso dele todo dia, toda hora, todo tempo. Porque é Ele que nos faz enxergar quem nós somos. Nós só podemos entender quem realmente nós somos quando nós olhamos para Cristo. Não é olhando para o espelho da sua casa. Ou olhando para o que as pessoas falam de nós. Porque as pessoas às vezes vão falar coisas boas de você. Olha, você é isso, você é aquilo, você... Ou outros vão falar mal. Ó, você está com nada, né? Mas o que vale é quando você olha para Jesus, e Ele reflete a glória dEle em você, e você automaticamente se enxerga e reconhece que você precisa de Deus. Nós precisamos ter a reação que Isaías teve aqui. Quem nós somos? Precisamos nos despir diante de Deus, verdadeiramente, e entender aquilo que Ele quer para nós. Depois ele tem ali esse reconhecimento, vem a cena que nos relata da purificação. O que aconteceu? Aquele serafim pegou uma brasa viva e tocou os lábios dele e falou, você está purificado. Está tudo bem, você foi perdoado. A graça e a misericórdia de Deus é derramada ali na vida de Isaías. Ele está disponível para a gente, meus irmãos. Tudo que Deus quer é poder tocar nos seus lábios e purificar. Tudo que Ele quer é poder tocar em nós e fazer o novo de novo em nós. Tudo que Ele quer é que você saia da sua zona de conforto, deixe os velhos hábitos, comece a fazer aquilo que agrada a Ele. Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E a gente não entende isso muitas vezes e fica procurando em coisas. O Senhor, o Rei dos Reis. Então você precisa reagir. Nós precisamos reagir diante da palavra. Você vem aqui, escuta a palavra, vai para casa, passa a semana, volta na quinta-feira e vai para casa. Você reage àquilo que você escuta aqui? Ah, não, foi uma benção o culto hoje. Glória a Deus, pastor Antônio trouxe uma palavra poderosa aqui hoje. Amém. E aí depois você não pensa mais naquilo. Ou aquilo não causa mudança no seu dia a dia, você continua maltratando a sua esposa, você continua sendo grosso com as pessoas na rua, você continua fazendo coisas e coisas e coisas que não agradam a Deus. Nós precisamos reagir à palavra, ela tem que entrar em nós e gerar mudança em nós, para que as pessoas vejam algo diferente em você, para que as pessoas possam falar, eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo algo diferente em você. O seu olho brilha diferente. Você tem é bom ficar perto de você, você é uma pessoa diferente. O que as pessoas falam? Eu estou falando os que falam de verdade, né? Porque gente que fala, né? Então nós precisamos exalar Cristo, nós precisamos entender isso.
Como eu disse hoje, essa igreja é uma igreja extremamente missionária. Uma igreja que está fincada na palavra. A igreja da Rua Goiânia. Como eu tenho lembranças boas de quando esse trabalho começou. E desde o início, sempre era falado a palavra na íntegra. E a Bíblia, de capa a capa, fala de missões. A Bíblia, de capa a capa, fala da responsabilidade do cristão no anúncio do Evangelho. E essa igreja foi rompendo. Em todos esses 20 anos, foi crescendo, crescendo. Deixa eu te falar uma coisa, não é de ficar admirado. Nossa, 2.000, 5.000 membros, 10.000 membros. Amém, glória a Deus, são vidas salvas aqui. Mas acima de tudo isso está a obediência que essa igreja tem à palavra de Deus. Não é a quantidade, não. É a qualidade. Então, meu irmão, valorize isso. Pegue o que você recebe aqui e resale para as pessoas lá fora. As pessoas estão pedindo, estão precisando que você faça a sua parte. Você crê na palavra, né? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Que o que está aqui é verdade? Ou você acredita uma folha sim, outra não? Não vou citar o nome da irmã, não, mas no início da conversão dela, ela falava assim, mas tem umas folhas aqui que eu não concordo, Yara. Tem umas folhas aqui que eu preciso falar com o pastor Antônio. Não estou olhando para ela, não. Pelo amor de Deus, é a palavra de Deus. O que está escrito aqui é a verdade. O que os homens escrevem aqui na terra é escrito de homem. Mas isso aqui é a verdade. Então, nós precisamos acreditar na palavra. E se a gente acredita na palavra, a gente reage a ela. E se a gente reage a ela, a gente tem a ação de obedecê-la e fazer aquilo que ela pede de nós. Ou você é Tomé? Eu só vejo para crer, né? Esse ditado todo mundo conhece, né? Não é só os crentes, não. Mas sabe quem que é Tomé? Um dos discípulos de Jesus, um dos 12. Andou juntinho com ele. Ó, ele e Jesus. Como é que o povo fala? O casca de bala? Casca de bala, andava junto, viu os milagres, viu grandes milagres, foi ensinado pela boca de Cristo, andou com ele juntinho. Aí o que acontece? Jesus morre, terceiro dia ressuscita, aí os discípulos falam para Tomé, ó, Jesus ressuscitou. Ele o quê? Mentira. Se ele não vir aqui, eu não tocar o meu dedo lá no buraco da mão dele, eu não acredito, não. Tomé. Aí Jesus, com toda a paciência, tem hora que eu olho assim, falo, gente, mas Deus tem paciência com nós mesmos, né? Aí Jesus vai com toda a paciência e fala, Tomé, coloca seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca aqui do meu lado. Para de duvidar e creia. Não seja Tomé não, meu irmão. Creia. Creia. Todo o tempo, creia. Paulo, apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele viu o Senhor e ficou? Olha, vamos lá. Ele viu o Senhor e ficou? Cego. Por quantos dias? 3. Sabe por que ele ficou cego? Porque ele precisava enxergar. Depois de 3 dias, o Senhor cura para que ele enxergasse. Esses 3 dias ele reconheceu que ele era um pecador, que ele perseguia os cristãos. E aí ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor, ele começou a enxergar quem era Cristo. Então, fique esperto. Muitas vezes o Senhor vai nos cegar. E dói, viu? Muitas vezes o Senhor nos cega. Porque Ele quer que você enxergue o que é verdadeiro, o que é reto, o que é puro, o que é santo, o que é bom para você, o que é bom para os outros. Então, esteja atento àquilo que o Senhor quer fazer. Estevão, em Atos capítulo 7, 55, a cena lá que ele é apedrejado, Estevão olha, levanta os olhos para o céu, e ele vê o Senhor. Ele vê a glória de Deus. E aí, quando ele fala para o povo, eu estou vendo aqui a glória. O que fizeram? Tacaram pedra nele. Mataram ele. Mataram ele. Porque ele falou de Cristo.
Você está disposto a pagar o preço pelo Senhor? Você está disposto a ser apedrejado pelo Senhor? Tem muita gente que não está disposto nem a falar que é crente, porque tem vergonha. Lá de fora é outra pessoa. Nós não podemos ter vergonha do Criador de todas as coisas, do Senhor dos senhores. Aquele que nos resgatou das trevas, aquele que transformou as nossas vidas, aquele que fez tudo novo em nós. Nós precisamos pagar o preço pelo Senhor, olhar para o alto e falar: Senhor, estou com o Senhor, e não abro. Não é só aqui na igreja, não, é fora. E se você ainda não está com o Senhor, Ele te convida hoje para você estar com Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Entregar a nossa vida para o Senhor não é brega, não é, né? Deixa falar, meu querido. Entregar a sua vida ao Senhor é ganhar a vida. Esse mundo aqui passa rápido. Você sabe que você vai morrer amanhã, irmão? Você sabe quantos dias você tem de vida ainda? Não morra sem Cristo. Não morra sem reconhecer a grandeza dele na sua vida. Sem reconhecer que você precisa dele como Senhor da sua vida. Não apenas numa formalidade. Então aqui, prontamente, do versículos 8 a 10, Isaías tem uma ação. Então ele viu, depois ele teve uma reação, e depois ele tem uma ação, de 8 a 10. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem que eu enviarei? Quem irá por nós? E aí ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí sim. Mas ele respondeu isso aqui porque ele enxergou. Ele enxergou quem é Deus. Ele enxergou que ele não é nada sem Deus. Ele enxergou que ele precisava receber do Senhor a purificação. Ele enxergou. Ele teve a ação pronta de falar para o Senhor: opa, eis-me aqui. Ele não ficou esperando não, irmão. Você responde o Senhor na hora, assim, quando Ele fala para você fazer um trem? Como é que é sua resposta para Deus? Tem muita gente que dá desculpa todo dia. Olha, muitas pessoas nos procuram, nós missionários, né? Procura para conversar pelo WhatsApp e tal. Missionário, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado para as nações, isso arde no meu coração. Eu quero ir para a Índia, para a Ásia, eu preciso, eu sei que eu tenho. Mas a pessoa não rompe. A pessoa sempre inventa uma desculpa. Eu tenho umas 3 pessoas que eu acompanho há mais de 10 anos, que elas falam que têm chamado. Ah, não, mas agora eu vou terminar a faculdade. Falei: muito bem, termina mesmo, porque nós precisamos estudar, e Deus vai te usar na sua profissão lá no campo. Ah, não, mas agora eu tenho que casar. Ah, mas agora o meu filho nasceu. Mas agora... Nós não podemos esperar para dar resposta ao Senhor naquilo que Ele quer que a gente faz. Então, quando o Senhor te chamar para algo, responda com prontidão, como Isaías fez. Esteja pronto, como aqueles serafins, com as asas nos pés, pronto para ir aonde o Senhor quisesse que eles fossem. Onde? Cadê os vocacionados? É outro ponto que nós precisamos questionar e orar. Onde estão os jovens ou não jovens que querem ser missionários ou que sentem um chamado pastoral? Onde estão? A cada vez a gente escuta menos falar de vocacionado. Por quê? O mundo está entrando na mente, né? O aceleramento, a globalização, não porque isso, porque aquilo. E não respondem positivamente a um chamado ministerial. Aqui eu estou falando de pessoas chamadas para serem pastor, missionários. Mas tem uma questão. Todos nós somos chamados. Quando nós entendemos a palavra e o Senhor resgata a nossa vida, e nós somos salvos por Ele, todos nós temos um chamado de levar o Evangelho a toda criatura. Então, não é uma opção sua. Não é uma escolha, é questão de obediência. Não existe essa conversa, ou eu vou, ou eu oro, ou eu contribuo.
Ah, eu posso fazer missão indo, orando e contribuindo. O clichê missionário, que me dá até comichão na orelha quando eu escuto. Não aguento mais. Para com isso, irmão. Quem ora de verdade é impelido pelo Espírito Santo a ir. Quem ora, contribui. Quem contribui, vai. E quem vai, ora. É ao mesmo tempo. Ah, não, eu sou da turma da oração. Eu oro por missões toda segunda. Amém, glória a Deus. Mas então você está com a orelha tampada. Porque a Bíblia fala para você ir. Não, missionário, eu não vou lá para a África igual você, não. Meu filho, se não é na África, é na sua casa, no seu trabalho, ali na rua, no supermercado, no hospital. Aonde você estiver, você tem que levar a presença do Senhor. Você tem que falar do Senhor. Você tem que estender a mão para enxergar as pessoas. As pessoas estão carentes do amor de Deus. Deixa eu te falar, um abraço faz diferença. Um olhar faz diferença. Um toque faz diferença. Então seja a boca de Deus. Ah, então tá bom, eu vou orar e eu vou ficar mais atenta a partir de agora, quando eu for no banco, no supermercado. Amém, glória a Deus. Mas se você ora e faz isso, você também contribui. Porque aonde você planta a sua semente? Não, eu planto nos lanches que eu como depois do culto aqui, que é uma beleza. Dá notícia dos lanches tudo. Gasta uma fortuna com lanche. Mas fala para ele abençoar a obra missionária. Adotar uma criança na escola lá na África. Ah, não, R$80 pesa. Não, mexa com isso não. Meu irmão, abre o seu coração. Abra o seu coração e o seu entendimento. Que em nome de Jesus você comece a enxergar que você tem uma responsabilidade com o ID. Que não é só a liderança dessa igreja, não é só os pastores dessa igreja que tem, é cada um de nós. Eu cheguei aqui, acho que tem umas 3 semanas que eu vim no culto aqui, quando eu estacionei o carro ali na feira, veio um senhor assim, correndo para o meu lado, assim, me abraçando já. Eu, oi, tudo bem? Ele era um guarda aí da feira, assim, um senhorzinho, né? Aí ele me abraçou, eu falei assim, Deus te abençoe. E ele regalou o olho para mim. Falei, olha, aí eu olhei para ele. Está entendendo? Eu enxerguei ele. Eu não olhei, oi, tudo bem? E passei, não. Eu enxerguei ele. Eu parei para dar atenção para ele. Falei, que Deus te abençoe. Jesus te ama. Ele começou a chorar. Aí ele falou assim, você vai entrar aí na igreja? Eu falei, vamos comigo. Ele falou assim, eu não posso, estou trabalhando. Eu falei, mas eu vou orar por você. Sério? Você vai orar por mim mesmo? Eu falei, vou. E eu não esqueci o nome dele, é Ivanildo. Tem um professor nosso lá na África que chama Ivanildo. Aí eu associei bem. E eu estou orando por ele mesmo. Ele está aí. Você está entendendo? São conexões que Deus nos dá todos os dias com pessoas, para que você possa falar do amor de Deus. Que você possa dar um abraço e fazer diferente na vida dela. Mas quando Isaías, então, na ação de prontidão, ele vai, Deus dá um recado para ele. Fala o seguinte, você vai para essa missão aí agora, né? Você vai, Isaías. Só que o povo não vai te ouvir, não. É tipo assim, eu já estou te falando que vai dar errado. Você vai pregar, o povo não vai ouvir, eu vou acabar com tudo mesmo, e é assim. E Isaías vai assim mesmo. Porque lá, no versículo 13, na parte B, fala assim, mas vai acontecer tudo isso, o povo não vai ouvir, não vai querer saber, mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Haverá um remanescente, Isaías. Uma pessoa, que dela vai vir a linhagem e vai chegar até Jesus. Isaías não estava preocupado com o resultado. A gente se preocupa demais com o resultado. Se vai dar certo. Ou você começa um projeto, começa alguma coisa, e se a coisa não sai da forma que você quer, você para, você desiste. Isaías não estava preocupado. Ele só estava preocupado em obedecer. Então obedeça aquilo que Deus fala aos nossos corações. Sua vida está difícil? Está passando por dificuldade? Quem não, né, irmãos? Nesse mundo teremos aflições. Mas tem muita gente que está como esse tronco aqui, cortado. Lá no chão, pozinho, acabado, cansado.
ainda há vida. Aleluia, ainda há vida. A coisa pode estar difícil, a gente não pode estar enxergando nada, nenhum caminho, nada, mas ainda há vida, porque aonde o Senhor chega, aonde Jesus entra, tudo muda. Em nome de Jesus, há vida aí. Tem muita gente passando por depressão. A gente acha que a pessoa está bem, está rindo, tudo, e a pessoa está mal. Ainda há vida. Não desiste, não. Não desiste daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Não desiste dos planos de Deus para a sua vida. Não desiste das pessoas lá dentro da sua casa. É difícil, tá? É difícil. Desiste, não. É Deus que faz. Nessa caminhada nossa em missões, né? Transculturais, a gente passa muita dificuldade, porque Guiné-Bissau é o 5º país mais pobre do mundo. Não tem infraestrutura, não tem nada, nada. Né? E nós chegamos ali há 11 anos atrás, dentro de uma mata mesmo. Né? E nada havia. As crianças só iam para a escola com 15 anos, 13 anos, porque não tinha como caminhar 10 quilômetros até a escola mais próxima. Esse era o cenário. E nós chegamos ali porque Deus nos mandou para ali. E por 2 anos nós ficamos ali e não víamos resultado. As pessoas não ouviam a palavra, as coisas não aconteciam, nós não tínhamos recursos. Aí um dia o Senhor falou conosco. Conosco é eu e a missionária Ana Paula. Faça com aquilo que vocês têm. Água e barro. Era o que nós tínhamos. E aí nós chamamos o povo daquela aldeia e falou, vamos levantar uma escola aqui? Porque essas crianças precisam estudar. E aí a comunidade se mobilizou e nós passamos quase um mês amassando barro, água, catando água, peneirando, as crianças arrastando, os senhores buscando, as mulheres fazendo arroz com caldo de manga. Época de manga lá, eles cortam as mangas, filetes assim, e colocam na rodovia. Rodovia não, né? Na terra para secar. Aí eles desidratam aquela manga, que pega poeira, pega tudo, porco passa, e o trupelo acontece, né? Pega aquela manga e guarda, porque aí eles podem cozinhar junto com o arroz e aquilo ser a mistura. E nós comemos aquilo lá com eles, um tempo. E nós construímos os tijolos. E aí nós fizemos 3 salas de aula de adobe, barro, tijolos de barro. E ali nasceu a Escola Cristã Vida. A gente não enxergava, mas Deus enxergava o que ia acontecer. Aquela escola hoje já foi ampliada, vários alunos já passaram por ela, através dela várias pessoas conheceram Jesus, vários jovens hoje foram treinados, formados e são educadores na escola, vários jovens que eram professores hoje estão fazendo faculdades, universidade de pedagogia ou de medicina. Deus já enxergava isso. Ele enxergava. Eu estava lá por uma obediência, mas eu estava lá muitas vezes chorando, porque ninguém convertia, porque nada acontecia, porque eu já tinha pegado uma malária atrás da outra. Já tinha morrido várias vezes e voltado com as malárias. Mas por que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo no meio desse? Nada acontece. E eu doente, só doente, e a coisa não acontecia. Eu passava na frente do aeroporto, irmão, eu chorava. Queria vir embora. Não, vou entrar no primeiro avião, agora eu vou. Aí Deus falava, espera. Não é no tempo nosso, é no tempo dele. E nós temos que aprender a esperar o tempo dele. E para a glória de Deus, esse trabalho está rompendo, vidas transformadas, crianças sendo atendidas. E essa igreja tem alargado a visão lá naquele lugar, através das equipes que vão para lá todo ano. Esse ano é a 3ª equipe que está indo para construir agora um centro profissionalizante, de cursos profissionalizantes. Sabe o que é isso? É quando a gente enxerga, quando a gente entende a palavra e a gente obedece. Quando você se dispõe a orar, contribuir e ir
Não, esse ano tem o Eula, preparem. Já uns 5 me procurou que vai esse ano ainda. Amém? Vai ter que, passou para comprar um avião, IBNC, África. Vamos encher um avião, em nome de Jesus. Vamos levar os médicos de Rio Verde todinho. A gente já recebeu lá vários médicos lá, e foi bênção. Doutora Renata, ano passado, atendeu o quê? 350 pessoas, assim, uma atrás da outra, sem recurso nenhum. Não tinha um inalador, o menino que estava lá passando mal, não tinha. Então, aquilo que você faz, às vezes você pensa que é tão pequeno. Ah, não, mas eu vou pegar esse cartão, que o pastor Antônio falou aqui, eu tenho o meu, ó. Aqui, ó. Vou pegar o cartão e eu vou ofertar em missões. Mas é tão pouco, isso vai fazer diferença? Faz, porque aquilo que você coloca com amor, aquilo que você planta com amor na casa do Senhor, Ele multiplica para abençoar vidas, e Ele não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Aquilo que você semeia, Ele te retribui com bênção sem medida. Ele é assim. Então não perde tempo não, irmão. Semeia naquilo que gera vida. A gente está semeando onde não gera vida, né? É a internet, é o canal, é o Netflix, é tanto trem que a gente inventa. Semeia em vidas. Cada congregação dessa aqui está transformando vidas. São casamentos restaurados. São pessoas sendo livradas de droga, da prostituição, do crime. E isso sim é uma igreja relevante na sociedade. Uma igreja que vai lá e faz a diferença na sociedade. Então, meu querido, faça a sua parte. Não é porque eu sou missionária que eu não faço, tá? É para a glória do Senhor. Eu fui, mas eu oro, eu contribuo. Porque é meu dever. Eu preciso dar exemplo. Lá na África, a nossa igreja lá, pequenininha, no meio do mato, é uma igreja missionária, porque tem o DNA daqui. Nós implantamos o departamento de missões lá, ID. E eles saem depois do culto, num sol de 50 graus, andam 7, 10, 15 quilômetros a pé, até outras aldeias para falar do amor de Jesus, porque Jesus transformou a vida deles, restaurou a vida deles, eles querem compartilhar com outros. Então, meu querido, não é questão de posição social, não é questão se você tem ou não, é questão de entendimento. Em Portugal, nós temos também feito o trabalho lá concomitantemente à Guiné-Bissau, né? E lá é um campo muito difícil, muito difícil. E também na igreja que nós servimos, nós estamos plantando a Convenção Batista lá em Portugal, mas no vilarejo que nós estamos, nós auxiliamos a uma igreja local. E lá nós implantamos o Ministério de Missões ID. Está vendo? Daqui já foi para 3. E nós estamos ensinando o povo a fazer missão. A gente sai nas ruas para evangelizar. E agora é verão na Europa, então todo verão a gente faz Jesus, a água da vida. Nós saímos para as ruas sem vergonha, porque as pessoas têm vergonha. As pessoas não querem Deus. E desse evangelismo, muitos frutos estão surgindo. Ano passado eu fui na Feira da Velharia, irmão, lá, Feira da Velharia. Lá deve ter assim, a caneca de Dom Pedro, deve ter essas coisas assim da época da realeza mesmo, né? É uns trem antigo demais que tem lá, bonito os trem. Eu entrei lá, olhei numa barraca, tinha uma mulher com o olho tão triste. Eu falei, eu vou lá. Comecei a conversar com ela, cristã, com a família toda destruída, complicada, a filha com anorexia, passando de problemas. Ela me abraçou, chorou, você me leva lá na igreja? Eu não sei onde eu levo. Comecei a cuidar dessa família, né? A família retornou. O casamento que estava para rachar foi restaurado. A filha dela com anorexia, Zaine, foi batizada mês passado, para a glória de Deus. Primeiro fruto português. É tão bom. Isso tudo faz valer a pena, tudo que a gente passa. Faz valer a pena quando você vê uma pessoa ser transformada. Então não retenha aquilo que o Senhor te deu. Compartilhe com os outros. Compartilhe a bênção com os outros. O Senhor tem muito a fazer nas nossas vidas. E Ele quer que você enxergue com profundidade o propósito da sua vida. A coisa mais triste que tem é uma vida sem propósito. Tem pessoas que
entram e saem, né, nessa vida sem um propósito, sem entender o porquê que elas estão aqui. Ou elas estão em propósitos que não são prazerosos, não são agradáveis, são fardos que carregam, porque não é aquilo que Deus queria para ela. Então descubra em Deus, o que Deus quer de você? Por que você está nesse mundo? Quando você partir daqui, as pessoas vão lembrar de você por quê? Será que vai lembrar de mim? Ali jaz alguém que deu muito trabalho. Como que as pessoas vão lembrar de você? Seja relevante, tenha propósito, tenha objetivo, tenha foco, enxergue aquilo que Deus quer para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, que Ele possa restaurar a sua vida, a sua família, que Ele possa te dar foco naquilo que você está fazendo, que aquilo que você está fazendo seja a vontade de Deus e seja agradável aos olhos de Deus. Que você olhe para o espelho e não veja quem você é, o que o mundo te vê, mas que você enxergue como Deus te enxerga. Filho amado, querido. Que você possa ter a consciência que você tem uma missão. E que cada um possa exercer a sua missão com excelência. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, agradecer, Deus, porque a vida, Senhor, ainda existe vida, mesmo quando nós estamos em dificuldade, mesmo quando as coisas não vão como nós queríamos que fosse, Senhor, mas o Senhor sempre tem um propósito, um porquê, e sempre nós enxergamos lá na frente o porquê que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Então, Pai, nessa noite, que em nome de Jesus, nós possamos, Deus, entender que ainda existe vida, e que a vida está no Senhor, que não há, Pai, outro caminho, não há outro propósito maior do que nós servirmos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono das nossas vidas, Pai. Mais uma vez, e que todos os dias, todas as manhãs, nós possamos entregar-nos ao Senhor e dizer: Senhor, eis-nos aqui, usa as nossas vidas naquilo que formos fazer, nas pessoas que nós vamos encontrar, que não seja mera formalidade, mas que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas, Pai. Abençoa a nossa casa, protege a nossa família, nos livra do mal. Nos dá, Senhor, uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é santa, porque o Senhor é santo e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.